Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao canal AD Prudente Oficial. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero registrar em seu nome as saudações, os cumprimentos a todos os irmãos que interagem, participam, compartilham esta programação. Nós temos hoje à disposição um assunto extremamente importante, mas antes de destacá-lo e também manifestar aqui as orientações iniciais, eu quero convidá-la a se inscrever no canal. Se você ainda não fez, não perca tempo, faça isso imediatamente. Se inscreva nesta plataforma. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com mais pessoas, registre o seu comentário, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado para sempre. Pois bem, nós atingimos a lição de número 5, sob as lentes do pastor Douglas Batista. Falaremos sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Assunto de extrema necessidade, relevância e importância, não é? Lucas, capítulo 1, versículo 31, registra o textuário da presente lição. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática assegura que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A leitura bíblica em classe respalda-se em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33 e, posteriormente, os versos 39 ao 45. A fim de compartilhar com vocês um comentário introdutório a esse respeito, bem como a concepção de Cristo, eu convido para esse encontro o caro companheiro pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Diego. É sempre uma honra, uma alegria estarmos juntos aqui nesse espaço de estudo da Palavra de Deus, especificamente do conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, dessacralização da vida no ventre materno, o primeiro tópico, depois já dessa introdução, nós estamos estudando a concepção de Cristo e o anúncio do seu nascimento. Lembrando aos irmãos, como todos já entenderam, esta perspectiva, ela nasce de uma proposta, como tem sido o conteúdo aqui das nossas aulas, de uma visão progressista, uma visão que tenta invalidar aquilo que a palavra de Deus nos recomenda, mas louvamos a Deus pela ousadia, pela coragem, pela graça, e quero lembrar você que ser cristão também é isso, é defender, como disse o apóstolo Paulo, defender o Evangelho. Ah, William, você está dizendo que o Evangelho precisa do meu apoio em relação à defesa, ele é insuficiente. Não é isso, não é que é insuficiente. Eu estou dizendo em relação à defesa do Evangelho, conforme Paulo, na ideia de termos convicção daquilo que cremos. Defender aqui é combater essas ideologias. E aqui não se trata de um combate de pessoas, sempre com muito respeito às pessoas. Nós podemos discordar totalmente, como discordamos da ideia progressista, dessa questão que estamos estudando hoje, da dessacralização, de tornar-se o nascimento, a gestação, né, tornar-se algo que um ser humano que nasceu pode decidir se outro irá nascer ou não. Veja que inversão de valores. Então, nós discordamos disso. Então, nosso combate não é um combate, não é um ataque às pessoas, pelo contrário, mas contra as ideias defendidas por essa visão progressista. Então, defender o Evangelho é estar preparado
para confrontar essas ideologias. Temos argumentos suficientes para provar que Deus, então, desde a concepção, Deus que nos conhece, que ama, que cuida, ele tem um propósito, então o propósito dele é a vida. Então vamos lá. Como foi o anúncio do nascimento de Cristo? Você sabe que Maria, virgem, Maria recebe a notícia do anjo Gabriel. E a notícia era que ela teria Jesus de forma milagrosa. E o texto bíblico indica que ela fica preocupada, não é para menos, até porque o texto diz, eu não conheço o varão. E conhecer ali é a ideia de eu não tive ainda um contato conjugal. Não houve ainda a evidência, não houve ainda a possibilidade da concepção. Mas o anúncio é que ela teria, por via de um milagre, através da obra do Espírito Santo. No versículo 34 e versículo 35 do texto de Lucas, nós temos, lá no capítulo 1, Maria, então, teve Jesus sem participação de homem algum. O próprio José teve que entender, né, todo esse mistério, todo esse presente de Deus para a sua história, para a sua família. Então perceba que no anúncio do nascimento de Jesus, Maria recebe a visita do anjo Gabriel lá em Nazaré, e o anjo faz a revelação. E a revelação foi: em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E aí nós temos essas informações que complementam, integram, fazem parte das profecias do Messias e tornam o texto bíblico de Isaías 7,14, Salmo 89, verso 3 e 4, tornam esses relatos fidedignos. Então, é interessante lembrar disso porque toda a ideia de dizer que no ventre materno eu posso, enquanto homem, enquanto ser humano, provocar qualquer alteração, isso contradiz, isso confronta a verdade bíblica. E nós defendemos que desde a concepção já há vida, já há algo ali sacramentado e sagrado. Então precisamos ter essa convicção. A Bíblia, a Nova Versão Internacional, tem um texto muito interessante no Salmos 71, verso 6. Está registrado: desde o ventre materno dependo de ti, Senhor. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe, e eu sempre te louvarei. Então, para nós, há algo de fato e existe vida, porque é bíblico, é a concepção. O item 2, a miraculosa concepção. O anjo explica a Maria que essa concepção seria diferente, singular, seria um milagre. Quando ele esclarece: descerá sobre ti, Maria, descerá o Espírito Santo, e declara: o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pede sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez também de Isabel, como um incentivo à fé de Maria. E a palavra foi: a tua prima também concebeu um filho em sua velhice. E esse testemunho na Bíblia, né, também de outras mulheres estéreis que ficaram grávidas, acabou preparando o mundo para crer e para receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel: é este já o 6º mês para aquela que era chamada estéril, e completa Gabriel, porque para Deus nada é impossível. Então é uma motivação a Maria, para ela acreditar, para ela crer e tomar posse daquilo que o Senhor estava lhe recomendando através aqui da palavra proferida por intermédio do anjo Gabriel. A bênção do nascimento.
Ocorre que a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Então, quando se olha para a biologia, né, a junção dos gametas, né, o gameta feminino com o masculino, acontece ali a fecundação, né, do ovo com o zigoto. Então, a genética explica que há a fecundação, depois a embriologia trata que lá na terceira semana, né, já tem o embrião, e aí nós vamos tendo uma série agora de opiniões, inclusive em relação à lei, quando fala sobre fertilização, quando fala dessas etapas. Então, biologicamente, não é o enfoque da aula de hoje, nós já entendemos, e quando você estuda isso, você entende que desde a fecundação ali já começa o processo. Mas o que é que a Bíblia nos assegura? Olha, a mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Salmo 139. Então, o Senhor, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste, me fizeste, me criaste, me formaste. O salmista diz, teceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Então é por isso que nós cremos no milagre da vida. Nós cremos no que a Bíblia nos ensina. Veja, a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. É maravilhoso. Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. E por isso o nascimento de filhos é uma recompensa divina, é uma dádiva, é uma herança. E aí, o dom da fertilidade, um ventre estéril, torna-se um obstáculo para a vivência da maternidade. E assim a relevância da gestação e a sacralidade é algo sagrado, algo lindo. A sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa tanto de Maria quanto de Isabel. Uma virgem e a outra que já era de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E Maria, no entanto, portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, Jesus, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Então, a história da concepção divina é a sinopse desse tópico, ilustra essa sacralização. De fato, é algo sagrado da vida, desde o ventre materno. Podem tentar refutar, podem tentar surgir tantas e tantas opiniões como existem por aí, mas nós acreditamos que exatamente toda gestação é um milagre e é uma dádiva concedida pelo Criador. Observe que a medicina, quando você observa... Hoje nós temos muita tecnologia, hoje os exames estão muito aprimorados, a tecnologia é um auxiliador assim, fundamental. Então se entende muita coisa, as pesquisas se avançaram muito, mas existe uma etapa no milagre da vida que a própria medicina não consegue atribuir argumentos suficientes. Os próprios médicos vão dizer, olha, acontece todas as etapas e isso é chamado o milagre da vida. Isso é chamada a ação de Deus na vida da família, a procriação, a gestação, a maternidade, o milagre de Deus. E é nisso que nós cremos, é isso que a Bíblia nos recomenda. Pois bem, queridos, estamos de volta para tecermos considerações do tópico 2 do encontro de hoje e vamos falar a respeito da cultura da morte. O que significa exatamente essa expressão? Bem, o pastor Douglas Batista, ele faz um recorte e ao mesmo tempo, ao menos 3 apontamentos que estão evidentemente linkados com a proposta temática do tópico de número 2. Por exemplo, os assuntos agora serem destacados é a respeito do projeto ideológico do direito sobre o corpo e, evidentemente, a prática do aborto.
Bem, percebamos que, com relação à concepção do projeto ideológico, cabe destacar, ou ao menos dar corpo e vulto, a uma expressão feita pelo próprio autor, onde ele concebe a ideia de que este projeto, esta cartilha, consiste num conjunto de ideias que visa modificar, ou por que não dizer, dissolver ou ainda desconstruir a concepção bíblica da vida. O projeto em questão se utiliza de legalizações diversas, muitas destas já abordadas em outros encontros aqui, como a própria eutanásia, o suicídio, o controle de natalidade e principalmente o aborto. Dentro dessa desconstrução da sacralidade de vida, notem que o pastor ele evoca um termo em questão chamado eugênia. Termo este cunhado por Francis Galton no século XIX. Tratava-se de um cientista francês que visava pensar uma sociedade melhorada. Claro, dentro destas concepções e os desdobramentos dela, portanto, para além dela, nós temos agora, por meio do que se entende por eugênia, o descarte do ser humano com má formação, a maternidade em depreciação e o conceito de saúde reprodutiva que justifica a prática do aborto, sem mencionar, inclusive, a substituição do ato em si pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo. É por meio dessas demandas, desse projeto, dessa cartilha, que nós temos alguns dados, ora, comprovados, dos quais muitos destes os senhores têm acesso, por meio dos meios que são propostos hoje, como uma pesquisa de internet, como o próprio órgão, né, ou a própria Organização Mundial de Saúde, que fomenta determinados assuntos, inclusive estes. Aliás, em se tratando da OMS, nós temos um dado que pode ser considerado um tanto retrógrado, mas de 2010, ouçam isso, a 2014, nós temos, segundo essa fonte, uma estimativa de que se houveram 55 milhões de abortos no mundo. Eu vou repetir a informação. Dos anos 2010 a 2014, nós temos a informação de que houveram 55 milhões de abortos no mundo. Agora, vejam que destes 55 milhões, 45% foram considerados abortos inseguros. Como que a Organização Mundial de Saúde analisa a concepção de aborto inseguro? Bem, o aborto inseguro é nada mais do que o aborto induzido, ou para alguns, provocado. Se eu considerar 45% de 55 milhões, aproximadamente eu estou assegurando aos senhores que 25 milhões de abortos dentro desse período foram feitos de maneira induzida ou provocada. Agora, considere isso como uma subnota, porque existem muitos outros que sequer foram computados. Os dados que me refiro são dados assegurados pela OMS. Se você for fazer uma pesquisa rápida, você vai perceber que 25 milhões aproximadamente corresponde à população da Austrália. Eu estou dizendo que numa margem de 4 anos, nós tivemos toda uma população semelhante à australiana
totalmente morta por meio de uma indução no aborto. Bem, mas ainda, dada aos comentários propostos pelo pastor Douglas Batista, notem que ele fala sobre o direito sobre o corpo. E a essa altura, eu destacaria o slogan que tomou vulto durante um tempo, e principalmente na atual conjuntura, em diversos países do mundo, sendo propagado em cada idioma. Meu corpo, minhas regras. E a concepção no entorno, nas entrelinhas dessa afirmação, é que você tem agora, por meio dessa concepção, uma defesa das liberdades sexuais, reprodutivas, bem como a escolha da vida ou da morte. Situações, obviamente, notadas na prática do aborto. A essa altura e dentro desse quesito, nós temos algumas ressalvas a serem analisadas, tendo em vista que não só a Bíblia refuta esse tipo de compreensão, de afirmação, de comportamento, de influência, mas nós temos outros meios extrabíblicos, não antibíblicos, que também são contrários a esse posicionamento. Do ponto de vista jurídico, o aborto induzido é considerado crime. O Código Penal brasileiro, dos artigos 124 a 128, entende o aborto como um ato criminal. Há algumas ressalvas nesses artigos? Sim. Brechas na lei? Sim. Como, por exemplo, situações conhecidas, como o risco da gestante, isto é, ela podendo correr o risco da morte. Obviamente que isso não será lido como uma questão criminal, o estupro e o feto anencefálico. Vejam só, todas estas situações das quais opinei como exceto são exceções apresentadas pelo Código Penal. Não é uma leitura necessariamente bíblica, é uma leitura criminal. Dentro desta perspectiva, não significa que agora nós tenhamos amparo bíblico para dar permissividade, legitimidade para que uma mulher, nestas condições, aborte. Não é isso que nós estamos nos referindo. Como, por exemplo, os casos de estupro, obviamente, que quem enfrenta esse tipo de processo, nós não temos noção dos desdobramentos que isto causa mental e psíquico na vida de uma mulher. Mas quem deve ser punido numa ação como essa, a meu ver, dentro da minha modesta compreensão, é o criminoso, é o estuprador, não necessariamente o feto, que sequer tem responsabilidade por esta situação. Talvez uma opção alternativa, caso essa mulher não tenha condições de lidar com esse contexto, que é de fato impensado, inimaginável, é uma doação, mas não necessariamente a morte de um ser que não tem responsabilidades com essa ação. Na situação de um anencéfalo, por exemplo, temos situações muito parecidas, muito embora você tenha uma previsibilidade de um feto por conta de uma má formação, seria legal extirpar essa vida que está sendo processada? Enfim, isso precisa ser analisado também. O fato é que essas brechas dadas na lei dão legitimidade, entre aspas, para que diversas mulheres, ao longo dos tempos e períodos, tomem atitudes drásticas, cometam de uma maneira induzida e provocada abortos criminosos, e muitos deles sequer com estas
exceções. Agora veja, esse slogan que eu acabei de mencionar, evocando a figura do pastor Douglas, como ele mesmo aponta no item 2, não é refutado apenas do ponto de vista jurídico, mas é possível ser também refutado do ponto de vista científico, obstétrico, uma vez que é comprovado que o feto não é prolongamento da mulher. Aliás, numa gestação, a mulher é o agente passivo, o feto, sim, é o agente ativo. Eles estão em uma simbiose, em uma conexão, mas não é como uma unha, como a extensão de um cabelo que você corta e descarta como um objeto qualquer. É preciso tomar muito cuidado nesse sentido e fazer uma análise muito séria a esse respeito. Mas para além disso, o item 3, para fechar o raciocínio, nós temos a prática do aborto, que nada mais é do que, em linhas gerais, a interrupção do nascimento. A vida, diz o artigo 5º da nossa Constituição, é um direito fundamental do indivíduo, cláusula pétrea, inviolável. Se a própria lei, se a nossa própria Constituição faz uma leitura a esse respeito, como que nós poderemos ceder aos movimentos, às militâncias, aos barulhos externos que querem tornar legal uma ação ilegítima como essa? São situações também que nos levam à reflexão. Para além disso, vale destacar que uma coisa é você ter uma organização não governamental com fins educacionais, sanitários, ambientais, raciais, humanitários. Isso pode ser repensado, refletido, desde que, note esse parêntese, não seja fundamentada, não seja subsidiada por uma cartilha progressista. Aí não. Aí nós sabemos quais serão os fins. Do contrário, legítimo. Nós teremos diversas ONGs, se fizermos pesquisas, onde há pessoas que entraram numa causa justamente porque viveram situações muito que machucaram, que causaram impactos e danos inimagináveis. Então é legítima determinadas ONGs que nós conhecemos que defendem situações sociais como essa que apresentei. Agora, você já parou para refletir que todo sujeito que faz uma defesa integral, legal, que legitima a prática do aborto não foi vítima dele? Não foi porque está vivo, e se está vivo é porque não foi vitimado pelo aborto. Todos os que foram não têm voz. Eles não estão no lugar de fala. Portanto, tudo isso precisa ser pensado, analisado, levado em consideração. Agora vejam, eu preciso concluir a minha fala destacando ainda no item 3 que o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação, mas na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez, conforme diz Êxodo capítulo 21, verso 22, era um ato criminoso. Eu não estou me referindo ao aborto espontâneo, porque isso é extremamente conhecido pelos meus irmãos, que ocorre, evidentemente, de uma maneira espontânea, natural, voluntária, deliberada e não provocada, não induzida. Por favor, irmãos, sejamos razoáveis nas nossas compreensões. O 6º mandamento, elencado em Êxodo capítulo 20, versículo 13, entre o decálogo, diz: não assassinarás, não matarás. E nós temos diversos outros textos do Antigo Testamento reforçados por uma metodologia cristã neotestamentária, uma vez que o Senhor vem para cumprir, né, para dar o desfecho daquilo que foi iniciado num contexto vétero, isto é, num contexto do Antigo Testamento, tenhamos compreensão de que a vida só pode ser tirada por aquele que lhe deu, por aquele que a concebeu. Quem é o autor da vida? É Deus. Portanto,
Se dele é a terra, a plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, conforme afirma o Salmo 24, somente Deus tem o poder de tirá-la, assim como tivera o poder de dá-la. Eu quero finalizar esse argumento destacando, irmãos, que este que vos fala apresenta um argumento, eu diria, preventivo. Aliás, o argumento proposto pela nossa EBD, pelo pastor Douglas enquanto comentarista, a mim, ao pastor William enquanto emissores nesta plataforma da escola dominical, é preventivo e não necessariamente punitivo. Nós não estamos aqui para espelhar diante da senhora que nos assiste e que lá nos anos passados, ainda sem conhecer a Cristo, talvez fora induzida a esse tipo de comportamento, a essa prática, e está trazendo consigo marcas por esse ato que lhe causou diversos traumas. Não é sobre isso. O assunto aqui não é punitivo. A intenção não é expor ninguém ao constrangimento, porque nós sabemos o papel que Cristo desenvolve em nós. De modo que hoje, estando em Cristo, a sua velha natureza foi moldada, foi forjada. De modo que, como diz Paulo em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha compreensão, a minha cosmovisão, ela mudou abruptamente. Então, o nosso papel é preventivo, é de orientação. É uma orientação que serve para todas as senhoras, para todos os senhores, para filhos e pais, para aquelas que são e para aquelas que ainda não são mamães, que muito possivelmente foram, são e serão induzidas socialmente por uma cartilha ideológica. Que Deus os guarde, aliás, que Deus nos guarde e nos livre de sermos engodados por esse papel maldito exposto pela sociedade de então. Muito bem, chegamos ao terceiro tópico, a sacralidade da vida. A vida é inviolável. Note, meus irmãos, que já que estamos estudando sobre o império do mal, a ideia de contradizer tudo aquilo que a Bíblia recomenda e determina, um dos ataques do adversário é fazer com que o homem tenha essa falsa ilusão, de fato, de que ele pode decidir, de que ele pode controlar alguma coisa. Em relação à vida, nós não temos esse direito. É algo que eu não posso, de fato, violar. Por quê? A vida humana é sagrada, é ato criativo de Deus. O autor e a fonte originária do fôlego da vida é o próprio Deus, como sabemos. E é nessa visão que o princípio de sacralidade, daquilo que é sagrado, assegura a dignidade da pessoa humana e também a inviolabilidade do direito à vida. Eu não posso interferir nisso. O valor da vida é absoluto. O valor da vida deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Acima de tudo, a vida. E nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter nenhuma, ouça bem, nenhuma exceção. Quem é que pode determinar, quem é que pode decidir, quem é que pode argumentar sobre isso? Somente quem tem legalidade. Deus, o autor da vida, aquele que tem poder sobre a vida e também sobre a morte. Agora, nessa sociedade na qual estamos vivenciando tanto ataque à palavra de Deus, uma sociedade que tem um pensamento contrário à verdade sagrada, essa sociedade secularizada, dominada pelo príncipe das trevas desse século, nós, enquanto cristãos, não podemos admitir tais propostas, aceitar tais ideologias. Precisamos tomar muito cuidado com o relativismo. Ah, William, mas é relativo. Veja bem, vamos analisar aqui. Em relação à vida, não. Só Deus tem o poder. Só Deus tem essa autonomia. Não se pode fazer concessões. Nós, cristãos, devemos estar em alerta
quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Sabe o que é preocupante? É que, dentro dessa visão de uma teologia modernista, já existem pessoas que se infiltram no meio cristão dizendo que sim, que é ato de liberdade, que a pessoa é livre, que isso é relativo. E não, irmãos, nós não temos o direito de decidir sobre a vida sequer de um feto, né? Como diz a sociedade, é só um feto. Não, é a vida, é o milagre da vida, é a concepção. Nós estamos em um período difícil de perseguição. Notem bem que até o termo aborto, quando se utiliza nas redes sociais, por exemplo, dependendo da maneira que é abordada, você já é barrado, já há uma censura em relação a isso. E nós aqui, com todo cuidado, com todo respeito, estamos reafirmando: a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra essa ideologia e contra esse ataque, contra esse levante do maligno que vem ao encontro dessa dessacralização da vida lá no ventre materno. Há vida, há milagre, e nós cremos exatamente, estou sendo repetitivo aqui, cremos naquilo que a Bíblia nos assegura. O começo da vida. As Escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. Jeremias afirma isso, né? Tem início na fecundação. Se a Bíblia diz que é na fecundação, é isso que nós cremos. Então não tem, de maneira nenhuma, nenhum espaço, nenhuma exceção para decidir sobre a morte lá no ventre de uma mãe. Não, a Bíblia reprova essa ideia. Davi corrobora que a pessoa é conhecida e é cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Então desde a concepção já há o amor de Deus por cada um de nós. Então, olha, de novo, observe a contradição. Alguém que nasceu, que desfrutou da vida, que desfruta do fôlego de vida, agora quer, humanamente falando, quer ter o poder de decidir sobre quem vai nascer ou não. Veja que há uma incoerência, tremenda incoerência. Por conseguinte, de acordo com a Bíblia, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. E essa nova célula já é um ser humano e possui identidade própria. A própria biologia confirma isso. Não há nenhuma invenção. E o maravilhoso é que a Bíblia fala primeiro do que a ciência. A Bíblia já afirma isso com propriedade. Já é ser humano, já tem identidade própria e, portanto, deve-se preservar o direito de nascer. Esse direito não pode ser interrompido por vontade, por desejo ou por capricho humano. Isso deve ser preservado. Agora, o importante de tudo isso é como que eu e você, como que cristãos, nós vamos nos posicionar. A igreja, ela mantém um princípio. E esse princípio teológico, ele é cristocêntrico, ele é autêntico e ele possui uma autoridade e legalidade bíblica. E defende o quê? A dignidade da vida humana. Nós defendemos a inviolabilidade da vida desde a concepção, desde a fecundação. Ensina que a vida humana é sagrada, que toda a ocasião das etapas do desenvolvimento da vida, isso não pode haver violação nenhuma por nenhum tipo de cultura, por nenhum tipo de costume. E a Bíblia ainda assegura que qualquer ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então a Bíblia Sagrada defende a dignidade humana. A Bíblia Sagrada defende igualdade. A Bíblia Sagrada defende, acima de tudo, o amor, a inviolabilidade da vida desde a concepção. E essa é a missão da Igreja de Cristo. Nós devemos defender, nós devemos nos
firmar e nos amparar nessa verdade. Isso aqui, a palavra de Deus, não é ideologia, é a verdade que nos auxilia, que esclarece, que é lâmpada para os nossos pés. Que possamos continuar crendo na palavra, praticando a palavra e defendendo, porque esta palavra é inerrante, é infalível e ela é a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, nós atingimos com a graça de Deus a conclusão do encontro de hoje. Nós queremos louvá-lo e engrandecê-lo por permitir que nós, embora virtualmente, pudéssemos interagir sobre esse assunto tão necessário e ao mesmo tempo tão relevante, não obstante ser complexo e espinhoso. Eu quero destacar a essa altura uma fala apontada pelo pastor Douglas, onde ele diz que a valorização da dignidade humana, direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis, isto é, invioláveis do cristianismo bíblico. Estas são afirmações asseguradas pelo pastor Douglas Batista. Que tenhamos isto em nossa compreensão com muita clareza. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, que é personificado por João na altura do capítulo 10, verso 10 do Evangelho, propondo a figura de Cristo, obviamente, como ladrão. Este sim tem essa tríplice finalidade verbal. Cristo não, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus, assegura o autor, é o autor e o detentor da vida humana, conforme assegura Jó. Capítulo 12, verso 10, a alma, o espírito, esses elementos estão no controle do nosso Deus. Eu quero convidá-lo, convidá-la, uma vez isto posto, a orarmos ao Senhor e pedirmos a Ele a orientação, o esclarecimento e, em vias de fato, a cobertura espiritual, a fim de que tenhamos ciências das nossas responsabilidades e consigamos, de alguma forma, orientar a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos em Cristo Jesus a respeito destes assuntos que são tão sérios. Se você puder, curve a sua cabeça e façamos nesse momento uma oração. Querido Deus, nós te louvamos por esse encontro semanal, damos-te graças pelos meus irmãos e irmãs que nos assistem todas as semanas, que compartilham, que interagem, que assistem àquilo que está sendo publicado aqui. Louvamos a Ti por esta plataforma que permite esse contato. Mas nesta oração, Deus, nós vamos ao encontro do que fora proposto no encontro de hoje, a dessacralização da vida. Nunca vimos, como dantes, uma era tão usurpada, tão perdida, uma era tão distante do Teu amor. Nunca vimos, Deus, métodos e meios dos quais os homens manifestam a fim de romper com princípios invioláveis, a saber, a própria vida. Mas nós pedimos, Pai, coragem, audácia, sabedoria para lidar, para transitar nos meios sociais, fazendo uma defesa do Evangelho, fazendo uma defesa das Escrituras, fazendo, meu Deus, uma apologia do nosso cristianismo. Tudo isto, Pai, nós rogamos a Ti nesta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Querendo Deus, nos encontramos no próximo programa.